madrugada para quem curte a madrugada também. Estou agora gravando mais um vídeo. Aqui é o Luiz Fernando e eu vou lançar uma pesquisa que eu andei fazendo, embora já seja bem conhecida, mas inclusive, eu vou mostrar essa pesquisa, alguns detalhes e vou mostrar uma breve experiência. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho. Para cada dia que eu lançar um vídeo, você vai sempre receber a notificação. Certifica para ver se ele fixou o sininho e também a curtida. E é isso aí, sem mais delongas, e vamos embora para o vídeo. O vídeo que eu vou fazer agora, esse vídeo de hoje, vai falar sobre a gravitação universal. Primeiro, o que é gravidade? Gravidade é uma força? É uma energia? O que é a gravidade? A gravidade é podemos chamar de princípio de atração ou força de atração. Por exemplo, dois corpos que possuem massas distintas. Vamos supor, eu tenho uma caixinha de fósforo que está vazia e outra que está cheia, certo? Vamos fazer um princípio de experimento que Galileu fez. Quando ele subiu na Torre de Pisa, ele usou, lógico, a gente desconsidera a resistência do ar nesse caso. Ele fez uma experiência nessa torre, ele soltou uma bola esfera lá de cima com em junção de uma pena. Só que a gente tem que desconsiderar a resistência do ar. E aí o que ele fez? Ele soltou a bola e a pena junto. A bola desceu e a pena ficou vagando até descer. Por quê? Aqui na Terra a gente tem o ar. E a resistência do ar bloqueou a queda da pena. Mas fizeram um experimento dessa mesma experiência que Galileu fez na Torre de Pisa e viram que realmente a esfera e uma pena, desconsiderando a resistência do ar, ambas caíram juntos ou juntas, né? Bom, observe uma coisa. Duas caixinhas de fósforo, eu vou soltá-las. O que vai acontecer? As duas, a que está cheia, ela é um pouco mais pesada e a outra, obviamente, ela é mais leve. Eu vou soltar as duas juntas e você vai reparar que elas vão cair juntas, elas não vão se separar no ar. Observe, viu? Elas caíram juntas. Agora, vamos entender. Eu vou ler um artigo aqui, um texto que eu pesquisei e montei e tal, que fala desses princípios. Olha só. A lei da gravitação universal afirma que, se dois corpos possuem massas, ambos sofrerão uma força de atração mútua proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Bom, vou dar uma paradinha por aqui. O quadrado da distância. Quando a gente fala de gravidade, ainda pode ser que alguns lugares modificam um pouco o valor dela, mas teoricamente, basicamente, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Fisicamente, nós dizemos 10 metros por segundo, certo? Então, essa lei foi formulada
pelo físico conhecido, muito de nós já foi até tema de filme, muito relacionado, chamado Sir Isaac Newton, o inglês, que é onde, né, e se encontra essa lei num livro que ele criou, que ele escreveu, chamado Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ou seja, princípio natural da física, as leis da física, e foi publicado em 1687. Um detalhe importante, nós estamos vivendo um período de quarentena, certo? Isaac Newton, quando ele descobriu a gravidade, ele descobriu a gravidade na mesma situação que a gente, só que na época não era a quarentena, era a peste, que se não me falha a memória foi a peste bubônica. Mas ele também estava numa quarentena e ele usufruiu dessa situação para promover e crescer mais os seus estudos. E aí então ele descobriu a lei da gravidade. A lei da gravidade, o princípio das leis da gravidade, estão contidas nas 3 leis dos corpos em movimento, que se assentaram como fundamento da mecânica clássica. Essas 3 leis foram as 3 leis de Newton, chamada a primeira, inércia ou princípio de inércia, porque muitas vezes a gente fala da lei criada por Newton, mas o princípio da inércia foi descoberto por Galileu Galilei. E o que é a inércia? Se você, por exemplo, está dentro de um ônibus, você está em movimento, o corpo para, ou melhor, o ônibus para, mas você continua a movimentar. Ou seja, o peso na frenagem te empurra para frente ou para trás. Isso quer dizer que a inércia, independente do movimento, se ele parar, você continua em movimento, certo? Então, a gravidade são uma força fundamental de atração que age entre todos os objetos por causa das suas massas. Isto é, a quantidade de matéria de que são constituídos, a gravidade mantém os objetos celestes unidos e ligados. Como exemplo, os gases quentes contidos no Sol. Embora a gente pense que não, mas no espaço existe gravidade. Todos os planetas eles são atraídos por gravidade. Por exemplo, nós temos um vizinho, um planeta vizinho enorme, chamado Saturno. E esse vizinho nosso, muitas vezes, é ele quem teoricamente nos salva de alguns asteroides, meteoros que pode cair na Terra. Muitas vezes é ele, porque a força de gravidade de Saturno é 1000 vezes maior, ou melhor, podemos colocar mais de 1000 vezes aí. É muito maior do que a gravidade da Terra. E isso para que existe? Para conter um equilíbrio. Justamente porque como a Terra é pequena, a gravidade dela é menor. Os outros planetas, abaixo de Saturno, a gravidade ainda é menor ainda. E assim por diante. Então, o Sol, ele possui gravidade, e a gravidade dele é muito grande. E pelo Sol ser uma estrela, ele tem o seu brilho a cada vez maior. A cada vez que passa, o seu brilho fica maior. Os planetas confinados, olha só, os planetas confinados às suas órbitas, a gravidade da Lua causa o efeito das marés no oceano. Por causa da gravitação, os objetos sobre a Terra são atraídos para o seu centro. Um detalhe: qualquer objeto lançado ou quando você pula, a força da gravidade, ou melhor, a força de atração da Terra, ela está contida no núcleo da Terra.
Ou seja, a tendência de quando você lança um objeto, quando você ou melhor, quando a gente solta um objeto, quando você lança esse objeto para cima, ele tende a voltar para baixo. Só que na realidade, ele tende a voltar para o centro da Terra, né? Então, olha só. A gravidade é a força de atração que se encontra no núcleo terrestre ou em qualquer corpo celeste, dependendo do tamanho desse corpo. A gravidade é maior ou menor, sendo ela a proporção em escala de 10 metros por segundo ao quadrado. Dentro da dinâmica apresentada pela física clássica, temos 3 leis, das quais Sir Isaac Newton apresentou como regra de movimento ou equilíbrio de repouso ou movimento retilíneo uniforme, constituída na primeira lei a respeito da inércia. Mais um detalhe, a inércia está contida também o equilíbrio das forças. Só um adendo, pessoal, peço desculpa aí pelo som, é porque acabou de passar uma moto aqui atrás, na rua, e por isso pode diminuir um pouquinho o volume, certo? Então, a primeira lei a respeito da inércia, que observa quando um corpo pode estar em equilíbrio, sendo EF igual a zero, ou seja, equilíbrios de forças igual a zero, ou no movimento, no momento em que o corpo para. Poderíamos fazer uma experiência bem simbólica e bastante conhecida. Desculpa aí, gente, mas me veio essa ideia. Acho que alguns já conhecem, mas vale a pena ressaltar, né? Porque a teoria, ela é importante, mas melhor que a teoria é a prática. Então, observe. Você está vendo essa caixinha de fósforo aqui em cima dessa folha, certo? Uma folhinha velha, toda rabiscada. Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou puxar essa folha e a intenção é fazer com que o fósforo, a caixinha de fósforo, permaneça no lugar. Ela é a caixinha vazia. Olha só. Eu vou puxar a folha bem rápido e vamos ver o que acontece. Ou seja, isso é inércia. Vou fazer mais uma vez. Vou fazer com outro objeto. Olha só, um isqueiro. Vou fazer com mais um para ficar consolidada. Esse relógio. O relógio é mais pesado. Tá vendo? Então eu vou puxar. Ou seja, a inércia é o corpo para, o objeto ou o automóvel para e você dentro dele permanece em movimento. É exatamente por isso que quando a gente anda de automóvel, está dirigindo o carro, você necessita, a gente tem o cinto de segurança. Porque quando um carro freia bruscamente, não precisa nem ser de ser com violência, pode ser pouco mesmo. Quando ele freia, o seu corpo é lançado. Se ele frear bruscamente, o seu corpo é lançado mais forte. Então, a tendência é você ser arremessado do carro.
por isso que existe o cinto de segurança. Não é só porque ele tá lá de enfeite. Tem gente que não gosta de usar, mas é errado. Não é nem só por questão de multa, é porque a pessoa pode se acidentar gravemente. Então olha só, continuando, a primeira lei de Newton, a inércia, quando um carro está em movimento, no exato momento em que o condutor frear, o carro para e quem está dentro continua o movimento. Ou seja, o princípio da inércia, lembra lá no vídeo anterior que eu falei da trajetória do movimento? Então, ou seja, todo e qualquer movimento, independente de se houver curva, a tendência dele é permanecer em linha reta. Então, ou seja, todo movimento, a tendência é permanecer em linha reta, certo? Então, se frear para frente, o corpo é lançado para frente. Se ele frear dando ré, a tendência do corpo é ser arremessado para trás. Bom, esse é a introdução sobre gravidade. No próximo vídeo eu vou gravar a continuação. Eu espero que você tenha gostado, que ajude você também. Lembrando que esses vídeos eles são para quem gosta de física, de ciências, de assuntos desse tipo, e também para aqueles que se preparam até para fazer um vestibular e assim por diante. Eu careço, né? Eu não tenho como fazer algumas fórmulas, desenhar ou coisa parecida, porque eu não tenho alguns materiais ainda. Mas se você me ajudar aí com curtidas e visualizações no vídeo, quem sabe eu consigo arrumar mais alguns mecanismos para fazer vídeos mais profissionais. Então, mas para início, todo início é assim, né? A gente tem que sempre começar aos poucos. Eu espero que vocês gostem, curtam o vídeo e acredito que o conhecimento é a melhor fonte de riqueza de qualquer ser humano. A riqueza material não é tão importante quanto a riqueza do conhecimento. Porque o material alguém pode te roubar, mas o conhecimento ninguém te rouba. Então, que espero que vocês gostem, curta o vídeo e aproveita a quarentena para poder estar estudando, ampliando os conhecimentos e melhorando a cada dia, ok? Fica com Deus e vamos nessa que é nóis. Como diz meu amigo Thiago, um grande comediante que eu gosto pra caramba, que é o Thiago Ventura, só agradece.